Beleza, estamos ao vivo. Salve, salve, galera! Estamos começando mais um RPG em Debate, que é um quadro aqui no canal em que eu tenho o prazer de trazer figuras maravilhosas para debater sobre os mais variados assuntos em torno do RPG. Então vocês estão vendo essas três figuras maravilhosas que estão aqui em volta, daqui a pouco vou apresentá-las. E para hoje teremos o tema Halloween, ou Dia do Saci. Joga-se RPG ou faz-se travessuras? Vocês vão nos ajudar a responder esta pergunta do que deveremos fazer ou não com o RPG neste dia que se vai se passando ano a ano e a repetição da sua celebração ocorre sempre. E como é que o RPG entra nessa história? Sendo assim, antes de eu também apresentar especificamente a motivação real, vamos às apresentações dos convidados. E o primeiro que eu vou apresentar é Gabriel Abílio. É formado em comunicação pela Universidade Federal do Tocantins e atualmente está se formando em História. Desde 2012 ele pesquisa os usos do RPG para reforço da identidade cultural brasileira. Inclusive seu primeiro TCC foi sobre esse tema. É membro do IOV Brasil, Instituição Internacional de Artes Folclóricas ligada à Unesco, e coordena o projeto Grimório Tropical. Abílio, diga um oi aí pra galera. E aí, galera, vamos falar de Saci hoje? Boa! Próximo, Luiz Cláudio Gonçalves. É professor, sensei, shatsuterapeuta e escritor do Tordesilhas, Sinistros e Monstros, UD1, UD6 e Obscura. Luiz Cláudio, diga oi aí pra galera. Oi pessoal, tudo bem? Vamos caçar o Saci. Eita, ficou baixinho. É só pra mim que tá baixinho ou vocês estão escutando direito? Embaixo Mais pra ou mim. menos. Mais ou menos? Deixa eu ver se eu aumento aqui o volume dele. Oi? Melhorou. Ah, melhorou consideravelmente. Então, o fim falar mal do Saci, ele me deu uma rasteira. Boa! Quer repetir o oi pra galera? Obrigado. Bom, olha só, eu sou o Luiz Cláudio Gonçalves, prazer em conhecê-los. E como eu fiquei com medo da vingança do Saci, ao invés de caçá-lo, vamos dar um abraço no Saci hoje, beleza? Boa! E pra fechar, Vinícius Pérez. É paulistano de 33 anos, escritor e engenheiro de produção. Conheceu o RPG nos anos 90, o que mudou para sempre a vida dele. Em 2016, começou a trabalhar em torno do seu maior projeto, o Orbe de Libra RPG, que é um cenário de fantasia medieval desenvolvido em torno do Brasil, sua cultura, folclore e estética. Vinícius, diga oi aí pra galera. Olá pessoal, boa noite, obrigado pelo convite, estar aqui de novo, gosto muito de estar aqui com todos vocês. E vamos tomar muito cuidado com esse Saci que ele já chegou chegando aí, né? Então vamos devagar. Chegou chegando. Bom, deixa eu explicar a motivação. Não é muito segredo, tá na cara. 31 de outubro, o dia em que há muito tempo vejo as pessoas à minha volta celebrando esse tal de Halloween. Mas, recentemente, através inclusive, reforçado inclusive por uma lei, foi estabelecido o Dia do Saci, numa tentativa de tentar reforçar a celebração da cultura e do folclore brasileiro. E todo ano tem-se essa vontade de celebrar e também as discussões. Nossa, tem discussão pra caralho em torno disso. Eu prefiro não discutir. Que se lasque, eu prefiro me divertir do jeito que eu quiser me divertir. Mas é legal escutar essas pessoas que de alguma maneira ou de outra trabalham com essa temática em torno do RPG. Então, o espaço vai ser deles. Eles vão falar e eu vou ficar aqui quietinho, só escutando e soltando algumas curiosidades, algumas perguntas, bem humilde, porque eu tô pequenino perto deles. Meus queridos amigos, fiquem à vontade, porque vocês são as estrelas aqui hoje. E sendo assim, pessoal do chat, vou explicar como é que funciona o RPG em Debate, para que vocês, para aqueles principalmente que caíram de paraquedas aqui, para entender como é que funciona.
faço 3 perguntas norteadoras. Quando eu chamo pergunta norteadora, quer dizer que os convidados não precisam ficar presos a ela. Ela é só uma guia. Quando ele sentir que ele está fugindo, ele se agarra nela e volta. Mas ele pode sim sair um pouco sem problema nenhum. Aquilo que agregar ao debate vale a pena. E vocês aí do chat podem comentar, podem fazer perguntas, também poderão agregar ao debate, que aí eu vou pegar, vou jogar aqui no meio. Quem pegar, pega primeiro e responde. Quem quiser contribuir, contribui. Perfeito? Todos prontos, queridos convidados? Posso partir com vocês? Vamos lá. Vamos lá, Então, vamos embora. Então vamos à primeira pergunta norteadora, que é: qual é a sua... Qual é a sua relação com RPGs e cenários que exploram a temática Halloween / Dia do Saci? E o primeiro que eu convido para responder é o Abílio. Ok, falou pra mim. Vamos lá. Beleza. Ok. Eu narro RPG focado em brasilidade tem muito tempo. E assim, eu já narrei quase tudo que eu consegui pensar em cenários brazucas. Eu acho que não tem nenhum cenário que a gente não consegue encaixar a brasilidade, e mesmo o tema Halloween, que é todo carregado dessa ideia europeia, você consegue colocar facilmente elementos brasileiros em qualquer que seja o ponto. Isso não precisa se trabalhar nem naqueles cenários mais absurdamente preparados pro horror, tipo Call of Cthulhu. Tô falando, literalmente, você pode fazer uma aventura de D&D focada em Dia das Bruxas e colocar nisso o Saci, colocar outros elementos folclóricos ou históricos brasileiros bem tranquilamente. Ainda mais que o Saci é o personagem perfeito para isso, porque se você quer fazer uma aventura muito pesada, existem versões do Saci que vão ser pesadas. Se você quer uma aventura mais leve, mais tranquila, você tá narrando com um público que você não quer, assim, botar aquele limite do horror, você também consegue fazer. E se você quiser só uma pegadinha, assim, de gostosuras e travessuras, você tá falando do cara certo, que o Saci é exatamente essa vibe. Boa. Luiz Cláudio, manda você. Vamos lá. Cara, por incrível que pareça, eu nunca joguei com uma temática de Halloween. Eu cheguei a fazer uma aventura para Sinistros e Monstros do Halloween, mas foi recente. Eu nunca cheguei a jogar. Porque vocês vão lembrar que Halloween é uma parada recente aqui no Brasil. Na década de 80 não tinha ninguém curtindo Halloween. Eu particularmente não lembro. Acho que foi final de 90 para cá, eu tô enganado. Deve ser mais ou menos isso, né? 2010, por aí, que o bagulho, né, veio com força. Então não tinha, sinceramente, todo mundo sabia que existia o Halloween, mas não era aquela coisa de, pô, eu tenho que brincar, fazer aquela festa e tal. Eu não tenho muita preocupação com ele, né, na verdade. Acho que para jogar o Halloween, eu não sei, eu acho que o legal seria um terror mesmo. Acho que a aventura não fica muito legal. Agora, dá para usar sim a brasilidade, como o Gabriel falou, né, cara? A gente poderia, sabe uma coisa que seria muito maneira, velho? Colocar, tipo, os jogadores são personagens do folclore brasileiro, ok? Lutando contra entidades do Halloween. Aí isso é cacete, não seria não? Imagina, você é um saci, você é um curupira, você é um porco atrapalhando. Eu quero saber quem vai ser o saci. Atrapalhando, né, as bruxas e tal, seria mais barato. Agora, em relação a como trabalhar a brasilidade na minha mesa, eu acho que é uma coisa legal que você está pensando, que é assim, vamos lá, a gente sempre, né, a cultura, ela é promíscua por natureza, né? Então, ela se dissemina e ela se adapta. Então, o jeito que o brasileiro vê Halloween não é o mesmo jeito que o americano vê, o norte-americano. Eu quero dizer o seguinte: quando você pega, por exemplo, você cria vamos dar um exemplo, tormento, né? Criar um tormento. É uma fantasia medieval inspirada na fantasia medieval europeia, e tal. Mas tem no Brasil, você fala, pô, não tem cumprido, pô, não tem assim. Mas foi feito, o brasileiro tem uma visão. Então, eu acho que uma forma legal de você adaptar a tua cultura, o teu folclore dentro do RPG, é simplesmente ser feito por um brasileiro, tá? Já tem muito de você. Ali. Eu gosto muito do material do de Libra, eu sempre falo Lira,
né, de um autor aí que eu acho ele muito parecido com o Celso Portiolli, não sei quem é esse rapaz, né? Rapaz muito elegante. Eu acho muito legal, cara, porque Vinícius, né, desculpa a brincadeira, eu gosto muito do trabalho. Eu acho maneiro porque o Vinícius, ele eu vou usar a história do Brasil, saca? Eu vou pegar os elementos, eu vou pegar uma ideia da história do Brasil e vou criar uma parada completamente nova. E isso, saca? Acho que eu nunca falei isso pra você. Eu achei genial, porque muitas vezes quando as pessoas querem falar de folclore, eles ficam muito presos à história do Brasil. Sabe? E você não precisa. Você pode brincar. No Tordesilhas eu fiz uma brincadeira que eu quis colocar o Curupira como personagem jogador de Tordesilhas, né? E a gente fez uma não se pode, não pode, Curupira não pode de Curupira. Né? Então, eu acho que quando você dá asa à sua imaginação de brasileiro, a tua experiência já faz a parada funcionar de maneira brasileira. Desculpa, me delonguei demais. Não, relaxa. Tá de boa. A gente tem bastante tempo, vocês podem se prolongar. Mas eu quero registrar aqui uma coisa antes de passar pro Vinícius. Olha, eu sou novinho, eu não sei o que aconteceu na década de 90 não, viu, que tu tá falando. Olha. Joinha, ok. Que o único novinho é o Vinícius, tô escutando. Vinícius, manda cara, bala. Poxa, Luiz, obrigado aí pelas palavras, cara. Eu também gosto muito de você. Você é um cara demais, assim, coraçãozaço, energia a milhão. Eu acho isso incrível, quem tem essa energia. É muito bom, cara. Parabéns mesmo pelo seu trabalho também, né? Obrigado. Você tá lançando mais um grande livro aí que já é sucesso, vai ajudar muita gente. Eu joguei e adorei, inclusive. Mas... Perdão, não entendi. A pipa que você criou no jogo, desculpa. A pipa, o monstro pipa. A pipa. Só você. Obrigado, Vinícius. Obrigado por aquele momento. Qual foi a primeira pergunta mesmo do Raga? Que a gente já misturou tudo aqui, eu já me perdi também. É basicamente qual é a tua relação com essa temática e o RPG? Ah, sim. Cara, eu sempre joguei muito ambientado no Brasil, com o meu principal grupo de jogo, né? Quem a gente jogou até hoje joga, na verdade. E a gente sempre pegou um embalo assim de um dos mestres que nós tínhamos, que era mais velho que a gente, infelizmente ele já faleceu até, um amigaço que eu vou levar para sempre no coração na vida inteira. E ele era um mestre mais velho que a gente, também uma grande experiência, sempre mestrou muito bem, e ele fazia com que a nossa galera saísse da zona de conforto muitas vezes e desenvolvesse certos gatilhos ali, propor novas ideias, novas estéticas, porque é importante a gente dizer o seguinte: as pessoas não vão passar a ter prazer em falar sobre o Brasil se elas não forem estimuladas para isso. Isso é simples e básico, é pedagógico até. Então o que falta para nós, como vocês comentaram, né, anos 90 e tal, quando surgiu essa questão mesmo do Halloween no Brasil. Claro, anos 80 a gente não tinha basicamente nada, porque o processo de globalização ele começou nos anos 90 e ele teve seu grande pico no começo dos anos 2000. Então é onde a gente realmente começa a sofrer uma enxurrada de cultura, tendências, economias, conceitos econômicos, modelos econômicos. Isso acontece muito fortemente na transição dos anos 2000. E tudo está embarcado nisso, inclusive a ascensão cada vez mais potente de uma Hollywood que anos 70, 80 se desenvolveu, principalmente nessa margem 80, 90, mas depois de 2000 um absurdo de produções. Então a gente passa a olhar tudo que é lá de fora, por ser feito com mais recursos, né, por ter um marketing mais poderoso e um alcance maior, a gente tende a padronizar todo o nosso comportamento, toda a nossa visão cultural, de entretenimento, de produções artísticas, baseado neles. Isso é uma pena. Primeiro porque você, com esse pensamento, você mata naturalmente todas as tradições que você tem no teu país, as tradições regionais, municipais, as questões artísticas ligadas à música, a própria culinária. Claro que não é ruim o conceito de globalizar por si só, mas a gente tem que ter um certo cuidado para a gente não perder identidade. Quando você perde identidade, automaticamente você mata o folclore também, né?
Então você mata a cultura, você mata o folclore, você passa a achar que é brega o ritmo brasileiro, você passa a achar que a estética facial, os traços étnicos são feios brasileiros, isso não é legal, o português passa a não ser explorado. Então isso é muito natural que a gente até veja, que é comum, e eu fiz isso a vida inteira também, não estou culpando as pessoas por isso, que a gente veja todos os fonemas de quem cria jogo de RPG no Brasil, a maioria das pessoas, claro, sempre estão usando os fonemas tipicamente da língua inglesa. Por quê? Porque é a principal matriz do conceito de fantasia, ou mesmo os conceitos medievais reais, porque a abordagem da Europa medieval, até pré-modelo, né, o período, na verdade, medieval, tudo que a gente tem ali de referência está baseado neles. Mas nós, diferente disso, né, voltando aqui ao que nós estávamos falando, tivemos a sorte, porque isso eu só posso dizer que foi sorte, né, de ter uma pessoa ali e deu a ideia, não, vamos fazer diferente, vamos experimentar novos sabores. Aí a gente começou a fazer isso também e propor isso também, e aí encadeia. Aí é um processo bem legal, porque uma pessoa espalha isso para outras 5 em um grupo de jogo, que eventualmente vai passar para mais outras com quem jogar, outras 5 e assim por diante. E é desta forma que a gente muda. Eu lembro bem, só para fechar aqui, né, da Dragão Brasil, acho que vocês também vão lembrar, que rolava o São Paulo by Night, Curitiba by Night, teve Rio, teve um monte de lugar, cara. Tem um monte de lugar, acho que teve no Nordeste também. E a gente jogava, e a gente também, pô, a gente jogou muito GURPS, né? Eu tive muita influência sempre do GURPS. Então, pô, o GURPS tinha uma série a respeito de temáticas brasileiras, Descobrimento do Brasil, Quilombo dos Palmares e outros. Eu tenho aqui, depois eu vou pegar até para mostrar para vocês. Então, para mim, sempre foi algo mais familiarizado. Mas é óbvio que o mercado ainda hoje, em 2021, ainda hoje, ele é um mercado que torce um pouco o nariz, mas já mudou muito, já melhorou muito, e hoje o mercado é mais aberto, inclusive para projetos e produções multimídias. Eu acredito muito nisso. Boa. Meninos, eu vou aproveitar que a gente ainda estamos com tempo e vou pedir para vocês olharem para o trabalho alheio. Assim, dizer, olha, eu gosto desse trabalho por isso. Porque vocês falaram muito de vocês, das experiências de vocês. Vamos olhar agora para o próximo. Por exemplo, toda vez que eu vejo o material da Brazil in the Darkness voltado àquela adaptação de Changeling que eles estão fazendo, que é o Evaré, eu vejo um trabalho muito legal nessa busca do que é regional e colocar ao alcance da galera que gosta de jogar Mundo das Trevas e ao mesmo tempo apresentar o Changeling para muita gente que não conhece de fato, nunca parou para ler. E aí essa é a minha referência. Qual seria a referência para vocês de trabalhos de outros nessa temática? Começo pelo Abílio. Um adendo aqui e me desculpar com a criatura que está aparecendo aqui, mas a minha pequena quimera está lutando comigo enquanto eu estou tentando a entrevista. Eu acho que ela tem que permanecer aí, cara. Eu gostei. Alguns miaus aí. Você não viu ela tentando derrubar a câmera aqui? Devorando minha mão. Vê se ela tem as 4 pernas. Vê se ela tem as 4 pernas. Pode ser assim. É só puxar um adendo que o pessoal falou que Halloween a gente não tinha nos 90 e tal, mas também o Halloween ele não chega de uma vez no Brasil. Vocês vão lembrar que era Dia das Bruxas, não era Halloween. Uhum. A gente lembra ainda daquela fase que teve onde havia uma certa assimilação, e historicamente falando, o Dia das Bruxas ou o Dia de Todos os Santos faz parte de uma série de tradições católicas, principalmente do catolicismo popular. E a gente vai encontrar certas tradições ligadas a ela, até a ideia da abóbora esculpida é a coca. Você vai encontrar a origem dela onde? Em Portugal. A coca também é um dragão, que é o dragão de coca, que é muito utilizado em festivais e tudo mais, tem uma ligação com São Jorge, que depois, mais tarde, no Brasil, vai ter aquela relação de São Jorge com a lua, São Jorge relacionado à Umbanda. Vai haver sim a relação no Brasil, ocorreu o fato de pessoas fazerem aquela lanterna de abóbora para espantar a coca, que a gente vai transformar em quê? Em cuca, depois. Então você vai fazer uma lanterna de abóbora para espantar a cuca, só que com o nome em português dela, nome de coca. Que em Portugal é um dragão, mas aqui a gente acabou dando uma outra figura e o Monteiro Lobato pegou esse dragão e transformou em jacaré. Beleza.
ainda no interior de Minas, o Câmara Cascudo encontra ainda a figura do dragão de Cuca, a Cuca como um dragão e tal. Então, pô, a gente encontra assim, uns elementos soltos na nossa história do Brasil que poderiam estar relacionados a esse dia de Todos os Santos, a esse dia das bruxas, que não tem nada de Beltane, Samhain, esses nomes celtas que o pessoal gosta de achar muito culto e fala, não, eu tô aqui, eu tô fazendo Halloween, mas é só por causa do festival celta de... Fala, não, você tá querendo se vestir de personagem, você tá vestido de Capitão América, pedindo doce na rua e tá falando que é festival celta. Não tem isso. A gente pode assumir que é legal a brincadeira do outro, a brincadeira que veio do estrangeiro, e que ela tem alguns elementos nacionais que a gente pode colocar dentro do Dia das Bruxas, que o pessoal insiste em chamar de Halloween. O Vinícius falou que o brasileiro ele gosta de inserir elementos, e nós somos extremamente antropofágicos em devorar tudo, e é certeza que mais 10 anos já vai estar saindo coleção de funk do Dia das Bruxas, vai estar saindo... vai estar a galera fazendo micareta de... Posso fazer um registro? Pode? Aqui no estado do Pará vai sair o Tecnomelody também. Certeza. Não. É porque aqui tem uma cultura musical de pegar tudo que é de fora e transformar em tecnobrega. E no Deve Maranhão ser. é o reggae, né? Deve ser maneiro. Mas pode continuar, Gente, David. é fato. Mais 10, 15 anos, essa tradição de Halloween que está crescendo vai ser totalmente incorporada. A gente vai ver a galera fazendo... Assim como quando tá chegando perto do carnaval, os caras começam a lançar as músicas já pensando em bombar nas festas de carnaval, vai começar a sair aquelas músicas já focadas em bombar nas festas de Halloween. Vai surgir, se bobear, até ritmos focados nisso. A gente vai começar a ver axé de Halloween, porque as festas vai ser a nossa festa. E vai pegar e fazer mais um carnaval no ano, agora em outubro. Já deu tempo do último carnaval, já deu tempo da micareta do meio do ano. Vamos colocar aqui mais um carnaval, e esse aqui é o carnaval spooky. Mas vai ser um carnaval. É a cultura, né, Gabriel? A cultura, por exemplo, você vê o próprio carnaval, ele é grego, chegou aqui no século XIX no Brasil, né? E hoje faz parte fundamental da nossa cultura. Você vê isso até na luta. O jiu-jitsu brasileiro não tem nada a ver com o jiu-jitsu japonês, né? Então, a gente vai... O jeito que a gente joga RPG não é igual o jeito que o americano joga RPG. Você pega um livro... Não existe, só aproveitando, Luiz, não existe ninguém que joga RPG como brasileiro. Não tem, né? É muito bom, muito bom. Não tem, a gente joga diferente, né? A gente tem uma forma, né? Uma impessoalidade. Só primeiro que o brasileiro já não gosta muito de regra, não quer guiar, né? Não gosta muito de lei. Já tem uma tendência a malandragem. Não, eu vou discordar. Tem uma regra que todo brasileiro ama, que é a regra de ouro. Todo mundo gosta, todo mundo. Eu sou a favor, cara, porque eu acho que o pessoal às vezes discute muito, né, sobre isso, né? Quão importante é a regra pro jogo. Cara, ela só vai ser importante se o jogo tiver que valer a pena. E não há regra que faça ser divertido. Sim. Então, só vai existir a regra se valer a pena. Pronto. Não há o que discutir quanto a isso. A única regra obrigatória é que quem cozinhou não lava a louça. O resto... O resto é tudo negociável. Bom, Vou te avisar isso aqui de casa. mas vamos deixar o Famílio continuar agora. Desculpa, você não falou do RPG. Não, é isso. Seu gancho foi perfeito. Aí eu lembrei desse livro aqui, que é do Roberto da Mata, é um sociólogo, Carnavais, Malandros e Heróis, que ele define o povo brasileiro através do carnaval. Ele define que as festas do caos são a nossa essência. O brasileiro ele é movido entre ordem e caos, só que a essência dele se incorpora no caos, não se incorpora na ordem. E quem é melhor personagem pra gente representar o caos, as nossas festas do caos, se dirá, do que o Saci? Então eu tenho certeza que esses nossos carnavais do Saci vão chegar eventualmente e vão ser completamente antropofágicos, completamente encaixados. A gente vai começar a ver festas muito mais... Inclusive já tem no interior de São Paulo, algumas cidades já fazem festas tradicionais do Dia do Saci, que estão ficando tradicionais porque tem pouco tempo. A lei do Dia do Saci ela foi proposta tem pouquíssimo tempo também. 2003, né? No interior de São Paulo tem cidades que praticam de forma mais ritualística, como entretenimento, realmente turismo até o Dia do Saci. Bem interessante, cara. Só um detalhe, Gabriel, você definiu o orbe de Libra, né?
caos e a ordem com equilíbrio. Eu falei, o cara tá fazendo uma propaganda pra mim aqui de graça. De graça. Brincadeira. Na segunda, porque eu já fiz. Viu, rapaz, o Luiz também, eu tô bom de amigo. É assim que é bom. Depois eu pago pra vocês lá o que a gente combinou. Vai ficar tudo certo. Mas o que você falou que tá perfeito, cara. Eu acho que pra gente contextualizar tudo isso, é deixar claro para as pessoas que esses processos cada vez vão ser mais comuns, né? De globalização de cultura, de economias, de processos, de práticas, tendências, né? Não há erro nenhum que você absorva algumas culturas, ou pelo menos parte delas. Mas que você não deixe que elas dominem a sua própria cultura, a sua própria originalidade e identidade como povo. Como eu falei, isso é um processo bastante complexo. Isso também demandaria um debate político, sociológico muito intenso, que não é o que a gente vai fazer. Mas tudo isso está inserido na forma como nós nos enxergamos como nação. E aí, a partir disso, nascem todos os outros projetos, desde o projeto educacional, a modelo político, modelo de Estado, etc. E a cultura está nisso, né? A cultura é um alicerce fortíssimo disso. E se você me permite, o Vinícius estava falando, eu achei muito sacado a ideia que você falou de 2000 para cá, porque a globalização realmente ampliou a força do Halloween no Brasil, né? Na década de 80, parceiro, não tinha. A gente sabia que existia o Dia das Bruxas, mas não tinha festa, não tinha esse hype que você vê hoje. Mas, assim, realmente, a internet foi fundamental, a globalização. E o que eu tento fazer é o seguinte, eu gostei muito do que o Rodrigo perguntou, e eu estou esperando aqui para poder dizer qual é o meu, porque vamos falar de RPGs com temáticas brazuca, né? Porque, veja bem, eu sempre digo que a melhor forma de protesto é ensinar, sacou? A melhor forma de protesto é ensinar. E a melhor forma de você fazer com que o brasileiro perceba que a cultura dele é maravilhosa, mostrando a cultura maravilhosa que você tem, né? Então, assim, brigar porque o cara prefere jogar Halloween do que esse dia de Saci não vai levar a lugar nenhum. Agora, mostra uma baita de uma aventura, maneira pra cacete, sabe? Um cenário irado, bem escrito, só no dia de Saci, pra você ver se ele vai gostar. Se ele for, a gente não vai gostar. A gente não pode também entrar num planismo maluco, meio inspirado no norte-americano. Porque seria meio contraditório, porque eu vejo muita gente falar assim, isso não é um tema nacional. E por um lado, tem gente que não joga RPG nacional. Eu já ouvi um cara que eu falei assim, escola, não jogo com eles porque eu não gosto de RPG nacional. E eu disse, cara, eu vou te dar um livro, porque para você me julgar, eu quero que você me leia. Depois você me julga, eu te dou um livro. Agora vai ter um monte de gente falando que eu não gosto do material, eu tô pagando ali. Mas voltando. Mas, por outro lado, também tem gente que critica os produtores por, de repente, não estarem desenvolvendo material nacional. E eu falo, tudo bem, cara, então, vamos lá, vamos botar mais coisa nacional, todo mundo que tem aqui é autor de material nacional, debate sobre temas nacionais, né? A gente tenta fazer, na verdade, senhor, contudo, é um pouco de hipocrisia, se o nome do jogo é RPG, e ninguém tocou pra Jeep. Sacou? Então, assim, vamos devagar também no panismo, né? Oi, fala. Detalhe que eu estou escrevendo um livro para ser publicado no interior de São Paulo sobre a aplicação de RPG o uso de RPG em sala de aula para reforçar a identidade cultural, baseado na cultura caipira, focado no ensino fundamental. Que eu estou escrevendo em parceria com uma professora da UAV, e no livro inteiro a gente só usa JIP. Sim, jogo de interpretação de papéis. Não existe a palavra RPG no livro, porque a gente tem medo dos pais saberem o que é RPG, e com essa ascensão da caça às bruxas dos RPGistas, a gente só vai traduzir em nuggets. Tá. Ok. Eu vou mais longe só para complementar só isso, para não matar o Raga do coração, se ele nunca mais chama nós aqui, mas eu vou mais longe no que vocês falaram. Eu não faria sequer uma tradução literal, eu não usaria nem o JIP, aqui fica o meu ponto de vista. Eu tenho um amigo que trabalha comigo, o Diego Loyola, o Alface, e a gente tem debatido esse tema, nós estamos debatendo esse tema há muito tempo, e eu acho que role-playing game sequer representa o quão expansivo, agregador e mágico é o RPG. Eu não acho que um jogo de interpretação resume o que é a experiência do RPG. Então a gente tem discutido como ressignificar o que é a prática do RPG.
E utilizando até questões de semântica, etimologia, raízes linguísticas, o português é uma língua, por excelência, muito mais ampla, é uma língua muito mais rica, muito mais poderosa para que a gente possa explorar mais significados, coisa que o inglês não é. Então, no Orbe de Libra eu até faço uma citação a respeito disso, né? Vocês vão depois poder dar uma conferida. Mas basicamente o que eu falo é o seguinte, que para mim, RPG, né, o que a gente deveria entender como RPG é um jogo de criar, vivenciar e contar história, né? De forma coletiva em prol de um trabalho em equipe. Para mim o RPG é basicamente isso, né? Porque quando você pensa o seguinte, é um jogo de interpretação de papéis, não é muito mais do que isso. Então aí engloba totalmente o que o Gabriel falou, que o Luiz está falando também. A gente pode explorar o RPG em mais possibilidades, como mais ferramentas e mais mídias. Eu acho que nós temos hoje um grande período, um grande momento, na verdade, de apostar mais. O RPG nunca cresceu tanto, nós nunca tivemos tanta visibilidade, tantas produções independentes, nacionais. Hoje tem RPG como Kalimba chegando lá fora, espero que nós tenhamos outros RPGs. Então é um momento mesmo de criarmos raízes e tornarmos o RPG cada vez mais brasileiro, porque a gente tem muita coisa boa, cara, para oferecer. Pra caramba. Ó, só que esses três convidados já te deram 2 temas até agora, não tem nem 10 minutos do programa para novos debates, tá? Primeiro, como o brasileiro joga RPG? Olha aí que tema interessante. Porque não é igual, velho, não é igual o gringo, tá? E segundo, por que tantos brasileiros preferem material nacional se nós temos... Cara, só o Jorge Von Passos abastece toda a sua estante em um dia. Olha! Baita autor, cara. Gosto muito do Jorge. Antes de eu seguir para a segunda pergunta norteadora, eu vou incrementar algo que o Vinícius meio que falou rapidamente, que estamos vivendo uma era muito marcante. Eu não vou chamar nem era de ouro, nem melhor era. Eu vou chamá-la de uma era marcante. Mesmo durante a pandemia que assolou o mundo, o RPG não arrefeceu. Ele se transformou e se adequou. Tanto é que nós estamos lidando com um momento em que hoje temos 16 campanhas de financiamento coletivo rolando ao mesmo tempo. É o recorde, né, o Raga? Não é? Já aumentou. Semana passada era 15, agora aumentou para 16. E eu já tenho notícias que muito provavelmente no domingo que vem aumenta para 18. É muita coisa. Eu nunca vi algo parecido. Na verdade, o universo simulado, Rodrigo, aumentou durante a pandemia. E a gente achou que fosse diminuir. Entendeu? Aumentou. Eu acho que é excelente para a pandemia, porque olha aqui, a gente está conversando aqui. Daria para estar jogando. Sim. O RPG permite isso também. O Orbe de Libra, ele rolou na pandemia, né? O financiamento. Foi. Um autor, eu cheguei, né, desconhecido, ninguém sabia quem eu era, nem nada. Durante a pandemia a gente ficou até meio receoso, mas poxa, cara, deu tudo certo. Então isso são sinais positivos pro nicho, né? Então, vamos à nossa segunda pergunta. Para você, como seria o ideal de uma aventura ou campanha que aborde a temática Halloween, Dia do Saci? E dessa vez, para iniciar, convido o Luiz Cláudio. Primeiro que eu pegaria o do caos, né? Rodrigo, não olha para mim dizendo que você não sabe o que era do caos. Tu não faz uma coisa dessa. Sumiu, desapareceu. O Vinícius já se entregou, já tá rindo. Eu pegaria a Cara do Caos, que é um RPG datado, né, para hoje, mas que, na minha opinião, é um dos RPGs antigos mais injustiçados da história, tá? Porque fala muito da temática nacional, com um cunho político maravilhoso, né? Com magia nacional, criaturas nacionais. Ninguém fala do Era do Caos, esperar, porque a gente não sabe o que era do Caos, né? O RPG da década de 90. Tá, pessoal? Procura, Era do Caos. Beleza.
como ele não estava ali no quadradinho da Dragão Brasil, que por sinal eu adoro a Dragão Brasil, tá? Eu cresci lendo, né, Dragão Brasil, mas ele não fazia parte daquele escopo, então ninguém conhece. Mas vamos lá, eu pegaria Era do Caos, eu faria aquilo que eu comentei na primeira pergunta. Eu ia colocar personagens inspirados no nosso Brasil. Então, o Vinícius, por exemplo, é cara de Boto. Ele seria o Boto, o sedutor, né? O Era do Caos. O nosso querido Abílio poderia ser o Curupira. Tem cara de Curupira, né? Tem cara de Curupira, né? O Rodrigo vai ser a puta, porque é o mais velho aqui da mesa, né? Nunca vai ser convidado. Iraga, Nunca vai ser convidado. Olha, eu só quero declarar que tem um Saci rondeando por aqui. Se vocês acharem que a conexão do Luiz Cláudio caiu, foi culpa do Saci, viu? Misericórdia, rapaz. E estaríamos enfrentando, meu amigo, uma bruxa europeia, né, que estaria atacando a região do Pará. Não vai ser no Rio de Janeiro, porque eu estou de saco cheio de produção cultural do Rio e São Paulo. Detalhe, eu sou do Rio, tá? Eu sou do Rio. Eu quero ver o Pará no cenário nacional, certo? Eu quero ver o Sul, eu quero ver a galera no Pará. Eu sou do Rio do Brasil que ninguém fala, né? Que tem que voltar a falar, tem que mostrar o material de vocês. Vocês são, sabe, tem uns lugares lindos que ninguém fala, uma cultura muito rica, e fica só nesse eixo, Rio, São Paulo, vamos parar com isso. Então, essa seria a aventura. Era do Caos, beleza? O Vinícius vai ser o Celso Portiolli, né, do mar, né? Vocês imaginem o Celso Portiolli narrando uma aventura. Imaginem, ó, já marquem quem arroba aí do Instagram, que eu não manjo muito também, já marca ele depois quando sair aí o vídeo, depois que ficar gravado, né, para posterior, para o pessoal veja posteriormente, já marquem lá o Portiolli, né? Deixa eu fazer uma pergunta, vocês estão sabendo se Era do Caos vai voltar? Eu soube que estava tendo um Duduzinho que voltar, Não sei, cara. Não está sabendo ou não vai voltar? Não vai. Teve uma conversa de um dos autores sobre fazer, na verdade, uma versão revival do outro RPG deles, que foi o Desafio dos Bandeirantes. Isso. Só que aí teve umas discussões entre os autores e tal, e não rolou. Inclusive, o meu primeiro TCC foi sobre Desafio dos Bandeirantes. Sim, muito bom. Apesar da estética do bandeirantismo estar um pouquinho assim pesada, a gente sabe que teve uma série de problematizações sobre o bandeirantismo, mas ele ainda, apesar de já ter 30 anos, foi lançado um RPG maravilhoso. Sim, sim. Apesar das problematizações. Não estou dizendo que ele não deve se problematizar alguns temas que eles colocam ali sobre o assunto. Eu acho que tem que ser problematizado sim, mas também tem que ser levado em consideração a época do passado, né, gente? Porque também, às vezes, o pessoal acha muito radical. Vamos devagar. Eu já acho que o interessante de problematizar é fazer todas as considerações necessárias, porque assim que você faz um debate qualificado, quando você levanta todas as possibilidades, todas as racionalidades ali que envolvem essa questão, e aí você explora, né? Eu acho que é isso. Mas jamais. Não é cancelar. Não é cancelar, porque se você cancela, você perde a oportunidade de desmembrar aquilo. Entregar para as pessoas algo mais elucidado, algo explorado, algo experimentado. Ignorar, na verdade, não tem função positiva nenhuma, né? Exatamente, especialmente porque não é uma coisa tipo, não é um nazismo, não é uma homofobia, né? Não é um racismo. Claro, Existem coisas que não há limites, né? Que não tem. A gente não tem diálogo com racista, não tem diálogo com nazistas, tem que dar porrada nesses caras, não tem conversa. Essa parte eu gosto. Eu não tenho medo nenhum de falar isso, entendeu? Porque pra mim, quem tem qualquer tipo assim de empatia com. Vocês teriam empatia com um estuprador, por exemplo? Não dá. Você teria empatia com um cara que acha que gay tem que morrer? Cara, desculpa. Se existem pessoas que acham que é humano empatia, na verdade essa questão empática tá muito ligada ao conceito do cristianismo, né? É um conceito muito católico, na verdade, né? De perdão, de base de perdão, etc e tal. E como a maior parte do mundo é católica, pelo menos era, né? Hoje o protestantismo já avança largamente, mas a Igreja Católica sempre foi dominante, né? Então a gente acabou enraizando isso também, né? No nosso comportamento, mas não faz nenhum sentido.
Ok, Então deixa eu enfia puxar agora porrada o assim na assunto pra linha. Luiz, tu fechaste a tua fala? Fechei. Gostaram do jogo? Vocês querem jogar esse jogo? Vinícius, Eu sua até vez. agora tô pensando no Celso Portiolli fazendo passo ou repassa na minha mesa, assim. passo ou repassa de folclore, olha que legal. Caramba. Bacana, Ele né, começa cara? assim, aparece os caras, uba, uba, uba. Vinícius, tu precisa que eu. Tu precisas que eu Vamos lá. reproduza a pergunta? Não, tranquilo. Tá, então manda lá. Caras, eu acho que assim, bases interessantes pra gente explorar não faltam, né? O de RPG, eu vou falar dois que são totalmente assim conectados a essa temática, essa atmosfera. E um tá agora em financiamento, que é o Sangue e Trevas, do Pano, né? Um colega meu de editor, inclusive. O legado do PH Autarquia também permite essa temática, essa exploração, e são dois cenários que estão trazendo alguns elementos do Brasil, como é, por exemplo, Tordesilhas, que o Luiz fez há muito tempo, então é muito legal isso, né? Eu lembro também que há muitos anos atrás, eu tive, coloca aí, mais 15 anos, sei lá, tive contato com o André Bianco. Eu me lembro muito bem, cara, e o André Bianco hoje ele tem um certo reconhecimento, né? Ele já é uma figura que tem um grande público, lançou muitos livros e tal. Mas eu me lembro muito, cara, que há 15 anos atrás ele era muito ainda demonizado. Por quê? Porque é um escritor brasileiro, usando coisas que tenham a ver com o Brasil, e isso é brega pra muita gente. Isso é feio, isso não combina, né? Então eu não acho, eu não concordo não, cara. Eu não acho não. Não entendi. E era vampiro, trabalhava com vampiro, não foi? Exatamente. Vampiro É um vampiro bem diferente. Exatamente. É um vampiro Então, bem diferente. É bem diferente. Sim. E eu acho que são, cara, influências interessantes. Claro, se nós quisermos explorar mais uma outra tendência também dentro desse conceito de terror, uma coisa assim, meio trash e tal, é impossível esquecer, por exemplo, o Mojica, né, Zé do Caixão. Impossível esquecê-lo, que é uma excelente referência, respeitadíssimo lá fora, não à toa vai ter agora novas versões, né? Eu não sei os termos exatos, mas terão novas versões feitas por uma produtora de cinema inglesa, acho que é inglesa, que é do Elijah Wood, né? Então, isso só mostra como nós temos grandes produções aqui. E eu tenho uma amigona minha, que fez peça com o Zé do Caixão, cara. Olha que maravilhoso. Muito legal, né? Boa. Então, pra fechar, Cabilho. Ó, se é pra puxar essa vibe de Halloween e qual sistema pra usar? Qualquer um. Você não precisa se preocupar com qual é o sistema, porque literalmente, contanto que você for usar qualquer coisa que dê pra, sei lá, não for um sistema muito específico, tipo Godness Save the Queen ou algo assim, que são sistemas que eles identificam muito o seu personagem antes. Você pode jogar de D&D, Era do Caos, Desafio Bandeirantes, Bandeira da Arara do Elefante, Storyteller, qualquer um deles, GURPS, fica à vontade, Savage World, você pode ir até Mutante Ano Zero, Kids on Bikes, você consegue encaixar essas temáticas. Agora, inclusive se você quiser fazer isso num Cyberpunk, dá pra fazer. O negócio é encaixar o personagem e a data. Ou seja, por isso que eu falo assim que não pode ser algo sistemas muito específicos, porque fica difícil você encaixar. Tipo, sistemas espaciais, datas não fazem sentido porque você não tá num planeta. Agora, qual é o personagem principal, o foco da história? O Saci. Aí você tem que se perguntar quem é o Saci. Nós temos diversos Sacis no Brasil, não tem um Saci só. E principalmente, a gente não tem só a versão do Monteiro Lobato, que apesar dela ter ficado mais famosa, e não foi o Monteiro Lobato que inventou o Saci. Ele já existia muito antes, já tem relatos de quase 70 anos antes do Lobato nascer, tem história de Saci registrada por escrito sobre esse personagem. A gente vai ter Saci com 2 pernas, a gente vai ter Saci que tem um pé só, mas é um pé de ave com garras enormes. A gente vai ter Saci que a pele dele é ébano e que ele tem dentes e cospe fogo. A gente vai ter Saci que vive embaixo d'água, tem Saci que tem a mão furada e ele usa o buraco da mão para guardar fumo ou guardar
uma pedrinha pegando fogo, que é onde ele acende o cachimbo. Beleza, você tem características 1000 para colocar, você tem que escolher qual vai ser o seu escopo, qual vai ser o saci que você vai usar, porque isso vai fazer toda a diferença. Você pode pegar ele do mais fofinho, assim, aquele saci, não vou nem falar o saci do Lobato, eu vou falar o saci do Sítio do Pica-Pau Amarelo da Globo, que é o mais... Até você pode pegar aquele saci extremamente pesado. Eu já achei relato de saci cuspindo veneno. Eu já achei relato de saci devorando pessoa, batendo na porrada. Tem até um relato que está anotado no Inquérito sobre o Saci de 1918, que é onde um saci que tinha por hábito, digamos assim, ele tinha hábitos de assediar mulheres. E ele andava pelado, correndo atrás das moças. Isso não é cadeirudo não, né? Não e não. Cadeirudo é um personagem dos anos 90. Tu tá entregando a idade, hein? Você tá entregando a idade, parceiro. Mas, é sério, inclusive o nome desse saci é Tarerê. Desculpa. Tarerê. Tarerê, eu nunca vi isso, não. Olha. Procura um livro. Eu vou fazer um leve adendo, eu vou pedir desculpa por isso, mas o pesquisador dentro de mim precisa falar. Nós tivemos o Monteiro Lobato, que tem os problemas dele, não estou santificando o cara, não é nada disso, mas vamos lá. Ele era escritor de jornal. Ele publicou uma parada sobre Saci no jornal, e um leitor ficou muito puto porque falou: não, que absurdo falar de Saci, Saci é um demônio, não pode falar disso, e não sei o que, e não é para escrever sobre isso, e mandou a carta. É o hater de 1918. Ao invés dele xingar no seu Twitter, ele xinga por carta. Beleza. O Lobato olhou aquilo e falou: quer saber? Ah, é? Beleza, vocês que têm história sobre isso assim, mandem pra mim que eu vou publicar todas no jornal. Beleza. Aí ele publicou isso num jornal de grande circulação, um monte de gente mandou um monte de cartas pra ele, ele passou um tempão juntando essas cartas, ele foi publicando numa coluna e depois ele juntou todas essas cartas e fez um livro. Só que esse livro não é ele dando opinião, não, ele só pegou as cartas e publicou. Aí às vezes ele faz então é o mais antropológico possível negócio, porque não tem muita opinião dele sobre o assunto. Não é a visão do Lobato, que a gente sabe que é contaminada por uma série de problemas dele. Não, é só as cartas que ele pegou, juntou e mandou. Tem uns trechos onde ele, à parte, fala alguma coisa que ele... Por exemplo, ele conecta uma carta entre ele fala: olha, essa carta a pessoa falou isso e é muito parecida com uma outra carta que o cara fala isso. Mas é separado, a carta não vai junto da opinião dele em nenhum momento. Não. Esse é o chamado Inquérito sobre o Saci. Ele é um livro enorme, ele é grande pra caraca, ele é cansativo porque o Lobato sequer, ele não chegou nem a corrigir assim, aquelas questões de português, é o português de mais de 100 anos atrás, tem umas expressões idiomáticas, tem uns erros que ele não quis alterar nem a caligrafia, a gramática, nada. É cansativo de ler. Só que você pega muitas histórias de Saci muito legais e algumas delas são assustadoras. Você pega assim aquela coisa de achar que o Saci é fofinho, você lê aquilo e fala: não tá tão fofinho assim não. Ele é bem cabuloso. Aí, 100 anos depois, um grupo de pesquisadores fez um novo inquérito sobre o Saci, para marcar os 100 anos da publicação, e esse novo inquérito está na internet, vocês acham de graça. Tanto o primeiro quanto o segundo vocês acham de graça na internet. Tem material pra caramba ali, pra você se esbaldar em criar uma crônica. E tem alguns casos ali que você fica realmente com medo. Pô, você pega a ideia você tá andando... O Saci é uma criatura que vive na mata, ele é um guardião da mata, de certa forma, é um mito ornitológico, porque ele é ligado à figura de um pássaro, que é o passarinho peixe frito. O passarinho peixe frito, ele inclusive, o canto dele é Saci, pererê. Talvez daí que tenha alguma relação com o nome. Diz a lenda que o Saci se transforma nesse pássaro e que quem matar um passarinho desse, o Saci vai vir e depois vai arrumar problema pra você. Ele pune criança travessa, ele, em algumas versões, cospe fogo, se transforma em vento, vive no pântano. Você tem todos os elementos aí, só nessa criatura, já somou os elementos da natureza todos. O que falta pra você explorar? Vontade. Ele aceita oferenda, ele faz acordo, você pode fazer pacto com ele e se você quebrar o pacto, ele vai ficar puto, ele vai vir atrás de você. Se você pode tentar usar a peneira de cruzeta, né, que pegar uma peneira que nunca foi usada, botar uma cruz nela.
prender o Saci, pular em cima do redemoinho, catar ele, bota uma garrafa, faz uma garrafa nunca usada, faz uma cruz na rolha, bota o Saci ali dentro e você tem um escravo na garrafa, arranca, você enfia a mão embaixo, puxa a carapuça, o Saci é obrigado a fazer tudo o que você quiser até você devolver a carapuça, e quando você devolver ele vai se vingar de você, porque ele se vinga mesmo. Pronto. Só isso aqui que eu já resumi, e olha que isso aqui é o resumo mais resumido que eu posso dar, já vai te dar material pra você criar a crônica que você quiser e o Halloween que você quiser. Um velhinho que tem um Saci de escravo, que ele usa pra fazer um monte de... Esse velhinho morre, agora o Saci tá solto pela vizinhança, e ele descobre, e isso acontece bem no Halloween. Pronto, você já criou um inferno na vida das pessoas, você tem um Saci com 40 anos de rancor, com rancor daquela vizinhança causando... Você tem um grupo de crianças que descobre que tem o Saci num Kids on Bikes da vida, bem estilo sessão da tarde, sai com uma peneirinha e... tentam capturar o Saci não gosta. Um grupo de magos ou qualquer coisa entra num covil de uma dungeon, encontra uma garrafa vazia e abre pra ver o que tem dentro. Na hora que eles abrem, um redemoinho sai, Saci apareceu ali, e agora vocês estão presos numa dungeon. O grupo acha que a dungeon foi pra chegar ali. Não. A dungeon começa quando vocês soltam o Saci, ele ativa todas as armadilhas da dungeon e resolve que vai acabar com aquele grupo de aventureiros, porque ele tá com rancor de 15 anos preso na garrafa, e agora ele vai se vingar dele. Isso? Melhor não, perdão, né? Claro, melhor não. Que é uma coisa adicional a isso, quando ele é libertado da garrafa, um efeito reverso faz com que as crianças sejam sugadas pra garrafa. E vamos de novo Sessão da Tarde. E é um mundo enorme, no maior estilo Castelo Rá-Tim-Bum, Lana e Lara dentro do lustre do castelo, quem é mais velho vai lembrar do que eu tô falando, em um ambiente todo preparado ali em proporções em escala enormes e tal, e eles têm que se virar. É total Sessão da Tarde. E eles precisam pegar alguma coisa da cuca para conseguir se libertar. Olha aí, e sair dessa garrafa maligna. Exatamente, Tudo isso você pode... E se você tá com vontade de incluir Halloween, beleza, você falar, é num dia específico que tem um alinhamento específico que por acaso é o Halloween, por causa do motivo bubble que você inventou ali pra isso, que é por isso que o Halloween é sagrado. Pronto, você consegue colocar o Saci em qualquer cenário. Isso tudo que eu falei, se você quiser trocar pra um grupo de aventureiros de D&D, você só cria dungeon com nível matemático calculado dos desafios pra eles. Se você quiser fazer isso com um grupo de vampiros ou mago ascensão, você troca o Saci e coloca que ele é um espírito. Só pra citar, porque a galera que tá assistindo de repente pode querer, tem um especial que a gente fez no ano passado no Halloween, lá no YouTube do Grimório Tropical, é 1 hora da gente falando como colocar o Saci na sua crônica. 1 hora só desse assunto. Boa. O Jeff Nascimento, aqui já deu até o título, Aventureiros do Bairro do Saci. E a Mazaki tá dizendo o seguinte: pessoal fumou o cachimbo do Saci hoje e soltou uma noia muito louca pra campanha. Meninos, Pra eu fechar aqui a minha fala, minha fala, eu vou citar uma característica que tá escrito no inquérito que eu nunca me esqueci quando eu li. E, pelo amor de Deus, eu ainda vou botar isso numa crônica, que é o seguinte: um dos depoimentos de uma das cartas diz que o cara se lembra do Saci, é um velhinho falando que ele se lembra do Saci de quando ele era mais novo, e segundo ele, o Saci tem cheiro de cocaína. Na hora que ele falou, e tipo assim, tá um depoimento de 100 anos atrás. Quando ele falou, Saci tem cheiro de cocaína, na minha mente já veio assim, uma favela em algum lugar, ou uma periferia, etc. Um grupo de traficantes. Saci são criaturas que facilmente se viciam, porque ele fuma, ele bebe. Um Saci descobre cocaína e conta pros outros Sacis. E agora, naquele bairro específico, você tem um furdunço de Sacis, loucos por drogas, porque o grupo de... O crime acaba tirando o Saci da sua inocência tradicional. Ele ainda fuma um cigarrinho, mas de repente ele descobriu coisas muito mais pesadas. E agora esse Saci, você tem que tirar o Saci das drogas, porque eles estão causando um inferno naquela região. Isso aí pode ser uma crônica de mago ascensão com magos anciões. Você vai ter trabalho. E aí eles vão começar a destruir aquela região, e quando chegar o Halloween, que o poder deles aumenta, acabou, irmão. Eles vão causar um tornado ali, porque eles estão loucos nas drogas. Você pode discutir temática de droga, o que você quiser no meio do assunto. Certeza. Uma alternativa ao que você falou, que é muito legal, eu acho muito interessante explorar essas ideias, é pensar em uma possibilidade de Sacis dentro de um contexto
pós-apocalíptico. Então pensem como isso é, olha, é uma maluquice aqui como é possível explorar, mas de repente você pode pensar que de alguma forma vamos partir dessa versão do Saci citada pelo Gabriel. Então assim, o cheiro de alguma droga, alguma coisa pesada, alguma coisa forte possa ter feito com que as pessoas diminuíssem saúde, etc e tal, e entrassem nessa paranoia não, né? Entrassem nesse estado fisiológico de zumbi e em consequência, elas se tornam, elas viram uma versão de Saci toda bizarra, osca, toda zumbi, pronto, não tenho o que explicar, toda zumbi. E aí os sobreviventes, né, que não tem contato de alguma forma com essa substância, seja lá como for, aí vocês pensem aí, elas têm que se virar, têm que sobreviver dentro desse universo apocalíptico, dominado por essa essência e versões de Saci zumbi. Olha a maluquice aqui, ó. Olha só, é um holocausto de Saci, é um apocalipse Saci. Exatamente, cara. Vou fazer um comentário aqui, o Rodrigo me permite. É muito mágico ver esse pessoal falando, porque assim, novamente, quando eu falei, eu tô tentando, eu acho que eu tô compartilhando a visão de vocês de que a melhor forma da gente trazer a brasilidade para a mesa é mostrar que ela é fantástica, né? A gente está focado em música assim, nem falou de corpo seco, curupira, uma série de entidades super interessantes, a própria cultura em si, né, para poder mostrar isso. Então, cara, eu acho muito legal porque você vê que a cada edição, o próprio Dungeons and Dragons tenta se tornar mais contemplativo, ele tenta trazer outras culturas, começa a parecer mais negros, né? Você começa a ver uma abrangência maior, o termo me falha, a receptividade maior em outras culturas. Mas muitas das vezes nós mesmos, brasileiros, nos mantemos muito xiitas na maneira de jogar RPG. Uma forma que eu gostaria de colocar, por exemplo, que é um pouco da pegada do próprio Tordesilhas, é o seguinte: como se fosse uma coisa normal, mano. Coloca isso assim como uma coisa normal. Por exemplo, é um jogo normal, uma dungeon, como o Gabriel falou. Você imagina que o Paulo vai encontrar, sei lá, um dragão, um observador, e sai um saci, parceiro. E você vai descobrir que o bicho é muito poderoso, que o cachimbo tem poderes, que o golpe tem poderes. Então, às vezes, só de você colocar a quebra da expectativa já gera uma transformação maravilhosa no jogo. Lembrando que a melhor forma de vencer isso é oferecer alternativas. Eu quero adicionar nessa lombra geral que a gente está aqui conjecturando as várias possibilidades de aplicar essa cultura brasileira nos jogos de RPG. Por exemplo, um bom exemplo de adaptação é aquela série da Netflix, o Cidade Invisível. Gente, que sacada bacana aquela! Ele pega a cultura e soca num ambiente urbano. E aí, quando tu vê, tem todo o contexto oculto que o cara vai descobrindo. Cara, que sensacional, que sensacional. Deu uma vontade de pedir pra alguém adaptar aquela série pra algum jogo de RPG. Já tem, né? Era do Caos. Ah, era do Caos. Era do Caos. O cenário do Caos é mais aterrorizante. E se passa no futuro, que é o Brasil atual, inclusive. Quem conhece o cenário sabe que é o Brasil atual. Eu fiz um vídeo sobre isso no meu canal. O Era do Caos previu o futuro, gente. Vai lá dar uma olhada. Boa. Mas seria muito bom mesmo, Rodrigo. Seria muito bom. Bom, a gente vai agora para a terceira pergunta, só que eu não sei se os convidados perceberam, mas eu saltei a segunda. Por quê? Porque eu percebi que a segunda já estava intrinsecamente respondida durante a fala de todos vocês. Então, eu vou pegar a pergunta do título do debate e jogar para a gente conversar, que é: joga-se RPG ou faz-se travessuras nesta noite do dia 31 de outubro? E aí eu peço primeiramente para responder o Vinícius. Eu acho que os dois, né? Como diria o ditado em latim, melius abundati quam deficere. Melhor abundância que deficiência. Então eu acho que a junção aí de travessuras e RPG tem tudo a ver. Porque a travessura por si só, se a gente parte para desmembrar ali
o conceito que ela tem é justamente de aprontar, de experimentar, de arriscar, de brincar, do lúdico, do testar, do aprender. Então, o RPG é tudo isso, né, pessoal? Eu acho que o RPG é tudo isso muito mais, como eu disse. Por isso que eu realmente enxergo... Você acabou de citar, por exemplo, uma mídia hoje de... Eu não sei exatamente qual é o termo, mas acho que são mídia de stream, né, e tal, séries, enfim. Explorando cultura brasileira. As pessoas às vezes fazem certas... Exportando. Exportando, pô, exatamente, exportando, que é maravilhoso, Lembrando que né? Cidade Invisível foi top 10 em 60 países. Então, 60. Olha que incrível. E as pessoas, vocês devem ter visto, né, aproveitando esse gancho, a Netflix colocou alguns pedaços, trechos, prints, né, de pessoal comentando na gringa, né, falando: gente, como assim? O que é esse tal de Curupira? Como é que esse cara é isso aqui, essa história? Eu queria saber mais. Alguém me sabe? Me conta, me marquem alguma coisa. Por quê? Porque é super legal. Então, parte da gente encarar o que a gente tem de raiz e explorar essa raiz. Então, eu acho que, cara, é travessura, é folclore, é Halloween, é dia das bruxas, é dia do Saci, é dia do folclore, é explorar. E a gente às vezes fala muito, agora eu só vou fugir um pouquinho do tema. Às vezes a gente fala muito assim: não, poxa, tem tanta coisa que dá pra gente usar, o Saci e tal, dia das bruxas, não sei o quê. Cara, nós podemos usar muito mais do que isso para explorar RPG de modo geral. Só de bioma no Brasil que a gente tem aqui é fantástico. A fauna que nós temos no Brasil, não foi nem só Brasil, América Latina, né? Se você pega os Andes, você de ponta a ponta nos Andes, você vai ver simplesmente tudo que você puder supor que exista dentro de uma vida mais silvestre ali, algumas pequenas civilizações. Eu estou me referindo ao Andes mesmo, como cordilheira e tal. Cara, e é maravilhoso, é mágico. Eu acho que a gente tem que cada vez mais dar atenção a essas produções. Então vamos lá, gente, vamos aproveitar para fazer. Cadê o RPG de Halloween aí, né? Cadê o RPG de folclore, de terror, falando de coisa brasileira? O cara, porque adaptações são permitidas. Você pode adaptar do jeito que você quiser. Sempre vai ter uma crítica de alguém que acha que há uma versão melhor, um formato melhor, que exista uma forma de explorar um mito, uma lenda, como essa pessoa ela recebe como funcionam esses sincretismos para ela, para a realidade que ela está inserida. Isso é normal, vai existir em qualquer produção artística. Mas a gente tem que produzir, né? Temos que produzir cada vez mais. Boa. Abílio, joga-se RPG ou faz-se travessuras? Olha, eu digo mais, a gente joga RPG fazendo travessura, mas isso não é tão diferente do resto do ano. Que a gente faz isso o ano todo, não é novidade pra nós. O que a gente faz no Halloween é dar aquela explorada em algum detalhe aqui ou ali que vai ser temático pros jogadores. Assim como em outras épocas a gente também faz a mesma coisa. Sei lá, chega Natal, a gente às vezes quer fazer uma aventura de Natal pra dar aquele estímulo, ou então... Teve uma vez que o narrador colocou que a gente tinha que salvar uns coelhos, e um deus coelho, na verdade. Aí que eu fui me tocar que era domingo de Páscoa, que a gente tava jogando aventura. Oh, meu Deus, que horror! E o pior é que eu só me toquei isso depois de um tempão, e a aventura não foi zoada, ela foi séria. Porque tinha um espírito da fertilidade que por acaso era um coelho. E tal. E eu só me toquei no final da aventura porque o que a gente ganhou foi um ovo. Só que só na hora que eu ganhei o ovo que minha ficha caiu, eu fiquei assim. Pô, cara, que legal. A experiência deve ter sido muito engraçada, muito boa, né? Genial, assim. Bom. Eu gosto de colocar folclore nas minhas aventuras de todas as formas. E folclore não é só lenda. Folclore não é só mito. Folclore não é só coisa caipira e não é só coisa fantástica. Arroz com feijão é folclore. Exatamente. Moda de viola é folclore. Andar descalço é folclore. Verdade. Andar descalço. Quando tua mãe fala, se eu for aí e eu encontrar, eu vou esfregar na tua cara, isso é folclore. Isso é folclórico. É uma frase folclórica que se passa de geração em geração e a gente não sabe nem a origem. Justamente uma das características da coisa folclórica, a gente normalmente não sabe a origem. Não haver pessoalidade, né? O anonimato relativo. Só que eu gosto de colocar todo tipo de elemento de brasilidade só pra dar aquela pitadinha e mostrar que se encaixa. Tem detalhes bobos que a gente pode falar, caramba,
tô em casa. Não preciso ficar... E isso a gente faz com o cenário medieval. Eu faço com D&D, principalmente porque o Grimório Tropical faz adaptação de qualquer coisa de brasilidade para D&D. Mas dá pra você fazer isso com qualquer cenário. A gente faz as nossas travessuras, as pegadinhas que o Luiz agora citou, né? De colocar aquelas referenciazinhas, easter eggzinhos marcados, e você vai montando uma trama que no final vai dar um resultado super bacana para os jogadores, e você vai mostrar que a casa dele é bacana. E isso tudo você pode fazer no Halloween ainda com essa pegada de Dia do Saci, de Dia das Bruxas, claro. Eu acho que eu delirei demais ao falar, então eu vou tentar dar um exemplo. A gente teve no Grimório um caso de um rapaz que falou com a gente, isso assim, bem no começo das primeiras publicações que a gente fez no Grimório, que era o Corpo Seco, que a gente estava falando. Corpo Seco é uma história super bacana, tem muita reverberação, só que esse cara específico morava na cidade de Tuiutaba, Minas Gerais, que fica colada na Serra do Corpo Seco. E ele nunca tinha ouvido falar na lenda do Corpo Seco. Ele jogava RPG lá, ele não sabia que Corpo Seco era uma lenda, ele só sabia que tinha uma serra do lado da casa dele, chamada Serra do Corpo Seco. Na hora que ele viu aquilo, o menino foi falar com a gente de imediato, ele falou, me conta essa história direito. A gente explicou a história, mandou o fichamento de pesquisa que a gente fez, ele olhou assim e falou... Basicamente ele chegou à seguinte conclusão, não importa a história que eu contar para os meus colegas, não vai ser tão forte quanto eu falar de Corpo Seco. Porque quando eu posso fazer uma aventura, quando ele olhar para aquela serra, no dia seguinte ele vai falar, será? O medo dele vai ser genuíno. Apesar daquilo ser só um jogo, alguma coisa vai pegar tão fundo nesse indivíduo. Se ele fizer uma história, se esse cara fizer uma história de Halloween, onde o Corpo Seco aparece, acabou, mano. Os amigos dele não vão esquecer essa aventura nunca. Porque você não tem que trazer a pessoa lá de longe pro seu cenário. Você tá colocando ela num cenário que ela já conhece, que ela já domina. Então é meio que essa minha travessura que eu vou deixar. Boa. Seguinte, o Jeff Nascimento escreveu o seguinte: fazer travessura, o Gabriel e o Luiz estão acostumados. É o modo normal do grupo do Tordesilhas no WhatsApp. Luiz Cláudio, joga-se RPG ou faz-se travessuras? Deixa eu mandar um abraço aí pro pessoal do Tordesilhas que tá vendo. Pô, obrigado, gente. Eu não olho os comentários porque eu fico com vergonha. Então você que tá assistindo, muito obrigado. Eu tenho vergonha, senão ninguém tem vergonha nessa cara. Mas deixa eu falar, só fazer um comentário rapidinho antes, muito legal que o Gabriel falou, o terror, ele exige uma identificação, né? Então é por isso que geralmente filmes sobre fantasma dão mais medo do que vampiro. Porque é muito mais fácil você acreditar na existência de um fantasma do que um vampiro, como a nossa cultura é. Então é legal. Mas vamos lá, sobre a sua pergunta sendo direto, mano, eu fico com o RPG e não com a travessura. Sabe por quê? 2 motivos. Primeiro, travessura o governo já faz comigo. Né? Eles já fazem comigo. E RPG, cara, se você me permite, é tão difícil de conseguir jogar RPG. E quando aparece a oportunidade, eu vou lá e jogo. Por quê? RPG é igual sexo depois do casamento. Você fala mais do que pratica. Entendeu? Então, se surgir a oportunidade, eu jogo RPG. Essa eu vou guardar. E eu prefiro não comentar. Eu tô solteiro, só pra lembrar. Tô solteiro. Beleza. Bom, antes de eu ir agora para as considerações finais, eu quero agora fazer a pergunta extra, que é uma pergunta correlacionada à rádio RPG Pará, que é a sua rádio do Acerto Crítico Sonoro Matinal, aonde eu vou pedir aqui para cada um dos convidados apontar uma canção que tem tudo a ver com essa temática do dia de hoje, do debate de hoje. E aí eu pergunto para o Abílio, qual é a canção que você escolheu e a relação dela com o tema? Olha, eu vou ser sincero, eu poderia citar qualquer uma das músicas da Anfir. A Anfir é uma banda brasileira que está lançando agora, que eles são focados em temática folclórica. E eles são do metal mesmo, tal. Então eu acho que é uma banda assim que pô,
Eu tô esperando cada vez eles lançarem mais e mais músicas, eles lançaram umas 6 até agora. A que eu mais gosto particularmente é a Place of Destiny, apesar que é em inglês, mas a temática é em folclore. E tem uma outra que é The Lady of the Rivers, que é sobre a Yara, que também é mó legal. E eu acho que ela encaixa muito com essa data, assim, esse nosso pensamento folclórico, com um pouquinho de metal. Eu acho que encaixa muito pra esse dia. Luiz Cláudio, sua vez. Cara, você me ferrou de uma forma inacreditável, porque eu não pensei nisso. Eu fiquei ouvindo a mensagem, mas eu só conseguia pensar em 2 músicas, e elas eram de uma pro Saci, no caso, e outra pro Halloween. Eu posso falar de 2? Primeiro que não me delongo. Não tem problema. Então, pro Saci, eu lembro muito da música O Guarani, né? Porque eu lia muito o Guarani, o livro Guarani, para fazer Tordesilhas, porque eu queria trazer esse espírito heróico brasileiro para o cenário brasileiro, né? Então, eu li muito Guarani. E na parte do Halloween, cara, tem um filme que eu sou apaixonado, mas eu não consigo lembrar o nome, eu acho que é Conto do Dia das Bruxas. Alguém sabe se é esse o nome? São várias histórias interligadas, baseadas num quadrinho. São várias histórias interligadas sobre o Halloween, né, que no final elas se conectam. Aí tem um menininho de cabecinha de abóbora, sabe? E tal. E a música, quando toca nesse filme, compadre, arrepia, sabe? Até o cadastro do teu sapato fica arrepiado, né? E a música é Sweet Dreams, do Mary Manson. Pô, Beleza. verdade. Inacreditável. Vinícius, sua vez. Cara, eu vou de qualquer coisa de Raul Seixas. Raul Seixas é um maluco beleza, cara. É o cara que soa a coisa maluca, excêntrica, o cara visionário. Cara, ele é um grande bruxo de tudo. Então qualquer coisa do Raul Seixas. E também deixo aqui, não é nada assim de terror ou especificamente ligada ao Saci. Mas o Baden Powell, ele fez, na verdade, um álbum que ele explorou muito temas ligados às raízes folclóricas e culturais brasileiras. Então, ouçam aí Canto de Xangô, de Baden Powell, que vocês vão sentir a energia que isso tem e como isso domina você quando você começa a escutar, como isso te toma de poder. Um grande instrumentista brasileiro. Um grande Canto de Xangô, do Powell. É um grande instrumentista brasileiro, ou um dos maiores, né, uma baita referência, e é uma energia absurda essa música. Quem não ouviu ainda, ouça, que é maravilhosa. Beleza, e vocês que acompanharam a gente aqui, devo dizer que a fala de cada um deles vai ser reproduzida lá na rádio RPG Pará. Você não acompanha? Entre nas minhas redes sociais, que tem lá os meus links. Procure o link da Rádio RPG Pará. Tem do WhatsApp, tem do Telegram. É um espaço em que eu boto música para essa galera curtir e a gente faz relação com o RPG. Então tá gravado e os 3 vão aparecer na programação semanal da rádio. Sendo assim, vamos agora... Já quero pedir, Raba. Deixa eu te interromper rapidinho aqui, Raga. Ó, eu já quero te pedir para colocar o Canto de Xangô lá pra galera ouvir. Pode deixar, já tá aqui registrado no áudio. Vamos então agora, infelizmente, à parte final do debate, que tá interessante, mas tudo tem um fim. E nesse fim é reservado as considerações finais. Aquela fala que o convidado queria botar na discussão, mas sentiu que passou o momento. Não passou não, é agora que você coloca essa ideia. E você aproveita para falar do seu trabalho, fazer um jabazinho do que você está fazendo e ao final dá um até logo para a galera. E para começar, peço para o Luiz. Opa, vamos lá. Bom, pessoal, o que eu tentei, né, o que nós estamos tentando aqui, eu acho que está bem bacana esse debate, porque está bem unissono, né? São ideias diferentes, mas com o mesmo objetivo. É o seguinte: a melhor forma de fazer as pessoas amarem a própria cultura e quererem realmente botar elementos da cultura brasileira na mesa de RPG é fazer como o amigo do Vinícius falou, que é sair da zona de conforto. E isso não precisa ser brutal, isso não precisa ser traumático, né? Apresente esses elementos como algo divertido. Se o seu jogador não quer nada brasileiro,
Para uma campanha normal, cara, e de repente vai tirar um ponto seco, né? Algum aspecto da cultura brasileira, ele vai estar tão fissurado na parada que ele nem vai perceber, né, que tem um elemento nacional. Outra coisa importante, se você não gosta da cultura nacional, parceiro, tem um país errado, você não quer feio, né? Abre o coração, pô, essa agora é pra você, né? E fora que é Nozes impossível. a quem não tem dentes. Hã? Deus deu nozes a quem não tem dentes. Isso é verdade. E outra coisa, a cada mesa de RPG, mesmo que você jogue, sei lá, com samurais japoneses, não tem um aspecto ali brasileiro, não tem como, não dá para escapar. A cultura também é a maneira que você vê, não tem jeito. Então, vamos lá, vamos fazer isso por mais material nacional, né, de maneira unida, sem briga, sem problemas, né, vamos devagar. A minha grande experiência com isso foi o Tordesilhas, não foi nem o Curupira, foi o Santeiro. Eu coloquei simplesmente o nosso Babalaô como uma opção de mármore, né, dentro do mundo de Tordesilhas. O seu Rodrigo se apaixonou, eu fiquei apaixonado, né, de ver a galera gostando. Sim, você joga com uma balaeira, né, com o nome de Santeiro. E tá costurado, tá bonitinho lá, existe na Europa, né, no caso na Alexandria, que é parecido com a Europa, do cenário e tal, funciona. Então, vamos fazer isso sem briga, sem custa, né, vamos nos divertir, porque RPG é isso, é diversão. Antes de falar do material que eu tenho, eu quero agradecer demais a vocês pela oportunidade. É muito legal estar nessa mesa. Aprendi muito, né? Aprendi muito. Muito obrigado mesmo. Né? É um prazer sempre muito legal. E vamos lá. Gente, eu estou com um livro em financiamento coletivo, que é a Hora do Jabá, né? Que você me deu essa possibilidade. Que é o Sinistro do Monstro, da RPG de horror de juventude. Né, ele está em financiamento coletivo, já passou, está com 167%, se eu não me engano. Nós iremos dar 10% do lucro para o CVV, que é o Grupo de Combate ao Suicídio. Na verdade, o Sinistro do Monstro é um produto que mudou a forma do universo se trabalhar. Nós estamos agora decididos, cara, a todo o material que a gente lançar, todo RPG, trabalhar em algum tipo de campanha. O próximo deve ser sobre Alzheimer, né? E todo o livro de RPG ficou apelo, estou com 2 produtores aqui também, ficou apelo aqui. Eu vou dedicar, pessoal, uma página inteira do Sinistros e Monstros para telefones de ajuda, para evitar suicídio, para pessoas enlutadas, contra drogas, sabe, números que vocês possam procurar ajuda. Gente, vamos transformar isso. Esquece o universo simulado, estou falando como uma pessoa, como um ser humano. Vamos transformar isso numa meta. Vamos começar a dedicar 1 ou 2 páginas para isso, no teu livro. Sabe, não vai pesar, cara. Né? Porque se nós fizermos isso, primeiro, nós vamos tirar esse estigma que o RPG tem, de acordo com o capeta, Satanás, porque eu tenho certeza que o capeta está cagando para os outros, está limitada, né? Está viciada. Nós vamos mostrar que o RPG pode. E segundo, você pode literalmente salvar alguém, velho. Você pode literalmente salvar alguém. Então, o Sinistro mostra que tem essa pegada de lutar contra a depressão e o suicídio. Se você gostou da ideia, dê uma olhadinha lá no nosso catálogo. Aí ele está em financiamento coletivo, faltam 11 dias só para acabar. Né? O livro já está pronto, já batemos, só falta uma meta para bater. Né? Tá bem legal. Então, se puderem, ficaria muito grato. Obrigado aí pelo apoio e valeu. Beleza. Vinícius. Gente, obrigado de novo. Gosto muito de conversar sempre. Quando vocês me convidam, eu venho, falo mais do que a boca. Vocês chamam eu e o Luiz junto pro mesmo papo? Vocês são loucos, né, cara? Porque a gente não para. O Gabriel também, gente finíssima. O Gabriel é um cara que eu me inspiro muito, cara, porque ele é muito detalhista também, eu gosto muito disso. Ele faz um trabalho maravilhoso no Grimório Tropical, adoro. Olha lá. Eu adoro o Grimório Tropical, cara. Eu tô sempre ligado de olho, fico ligado também em tudo que o Luiz produz. Inclusive, como eu falei, o jogo dele, cara, é um jogão muito divertido, é um jogo fácil de jogar e fala sobre coisas importantes de uma forma lúdica. Isso é maravilhoso. Bom, eu sou autor do Orbe de Libra, né? Um RPG que tem como temática fantasia medieval brasileira. A gente usa dessa licença poética justamente para deixar claro qual é a nossa proposta no jogo. Passamos agora pela pré-venda. A pré-venda se encerrou semana passada.
conseguimos também alcançar algumas metas, principalmente a meta do nosso livro colorido, que era algo que a gente queria muito, que a comunidade queria muito também. Então continuem nos acompanhando nas redes sociais, tudo que você procurar, @orbidlibra, do que existe, das redes que existem, você vai encontrar o nosso trabalho. Também temos grupos de WhatsApp, enfim, então estamos sempre falando de cultura, Brasil, né, dentro de uma ideia de fantasia, explorando alternativas, como fazer com que seja gostoso no jogo, e quebrando paradigmas. Acho que essa é a grande função de todos nós, cada vez mais. Então, viva sempre o RPG Nacional e valeu mesmo, galera. Obrigado. Gabriel, é você que fecha. Só para citar assim um dedinho, na hora que o Luiz estava falando, eu me lembrei disso, eu falei, não posso deixar de falar esse detalhe. E você não precisa às vezes falar que uma coisa é brasileira de cara para as pessoas perceberem. Teve um amigo meu, que o Beto esqueci o nome do podcast dele lá. Podcast da RPG.com. Que ele estava fazendo o Mestre da Lorota, lembrei. Que eles fizeram uma mesa, e ele estava conversando com ele, ele trocou uma ideia, colocou aquele RPG do The Witcher e colocou uma pinguari para os Witchers caçarem. Só que ele não falou que era uma pinguari em nenhum momento. Ele só deixou os caras sofrerem horrores. Uma pinguari, uma criatura do folclore brasileiro, que você chora pra olhar. É aquele negócio assim que você olha, o matador de beholder olha pra aquilo e fala, chorei, não quero mais brincar. Beleza, ele deixou os caras sofrerem, não explicou nada de uma pinguari, só botou um monstro lá pra eles caçarem, procurarem, encontrarem as pistas, encontraram toda a história relativa a uma pinguari, que tem toda uma história de como é que ele surge. Depois que eles já mataram, sem nem saber qual era o nome do monstro, eles só mataram a fera. Aí o mestre em off chegou, gente, aquilo lá foi uma pinguari do folclore brasileiro, da região norte. Os caras falaram, hã? Não, pera, mas era assustador, como é que é folclore? Sim. Se eu estivesse lá, eu ia falar, era assustador porque era folclore. Europeu, eu normalmente dou risada só. Não me assusta tanto assim. Agora... E... Como a gente está falando, a gente está exportando um material de extrema qualidade, o nosso folclore é maravilhoso, tem dezenas, tem centenas de materiais perfeitos. Atualmente eu estou fazendo, inclusive, um trabalho junto com um cara lá, o Thomas Balder, Ai meu Deus, tem um problema com nomes, gente, desculpa. Eu lembro nome de livro, eu não lembro nome de gente, de coisa. Tem problema. Ele tem um canal no YouTube, é um irlandês, ele não fala português. Mas eu tô tentando auxiliar ele porque ele encontrou o Grimório e começou a perguntar pra gente coisas de folclore brasileiro, porque ele achou incrível demais, e ele é super acostumado com folclore e mitologia irlandesa, e falou assim, meio que ele estava saturado do... E ele olhou e nós falou, meu Deus, não, é sério que tem isso? Não, me conta mais. E eu fui trocando uma ideia com o cara, ele simplesmente apaixonou nos nossos mitos e lendas. Inclusive ele tem uma certa fixação com o Homem do Saco. Caramba! Porque pra nós pode parecer besta, mas pra ele falou, meu Deus, isso é extremamente assustador, um cara mas com é um saco mesmo, nas cara. costas carregando. Bicho, eu tenho umas memórias escrotas com memória do saco. Ele olhou pra aquilo e falou, é assustador. E com o sotaque dele é engraçado, que ele fala, homem do saco. Ele não traduz, então fica mais esquisito. A gente tá, eu só citei isso por exemplo, a gente tá mandando um material muito bom pra fora do Brasil, que é mais fácil a galera com Cidades Invisíveis e outras séries da vida olhar pra aquilo e falar, meu Deus do céu, o Brasil tem um produto, do que o nosso brasileiro que olha pra aquilo e fala, não, eu quero dragão, eu quero... lamber sabão de dragão, o quê, meu irmão, pra não falar outra coisa. Sabão. Não fiquem com vira-latismo, nós temos um material maravilhoso, e, fazendo meu jabá, a função do Grimório Tropical é essa, nós somos um grupo de 7 pesquisadores que se juntaram, cada um de uma área diferente, antropologia, história... e tal, e um game designer no meio que tá fazendo as contas pra fazer aqueles monstros ficar equilibrado. A gente entrega os fichamentos de pesquisa e fala pra ele, ó, transforma isso num monstro. Porque a nossa função... a gente tenta não ser muito criativo, porque a nossa função é apresentar o Brasil através do RPG. Então a gente joga o material e deixa que as pessoas usem ele da forma que se encaixar melhor com a sua crônica. Você quer criar um cenário 100% brasileiro? Cria. Você quer criar só esse monstro pro seu cenário que é europeu? Você cria. Você quer botar uma pinguari no seu exército de yokais e samurais? Coloca. Direito seu. A gente te dá o material. Você faz o que você quiser com ele. Para isso a gente lança vídeos ensinando como é que é.
fichamentos de pesquisa bem técnicos, com referências bibliográficas, sintope de livro de folclore até a vista alcançar, e só vamos soltando material. Você faz o que você quiser com aquilo. A gente só quer apresentar o Brasil através do RPG. Então dê uma olhadinha lá, a gente tá em todas as redes sociais, até no TikTok. Pode crer, pode crer. Então, estamos agora fechando mais um RPG em Debate, que discutimos o tema Halloween / Dia do Saci, joga-se RPG ou faz travessuras? Quero agradecer a presença do Gabriel, do Luiz Cláudio, do Vinícius por ter participado aqui desse debate. Vocês foram sensacionais, amei tê-los aqui e tê-los recepcionado. Quero agradecer quem esteve aí no chat acompanhando a gente até o final. Também quem esteve desde o começo, apareceu aqui, deu um oi, já estou extremamente agradecido. E desejar a vocês uma boa semana, descansem, continuem se protegendo. Domingo que vem estaremos de volta. E aí peço para finalizar os convidados para junto comigo dizer um até logo para a galera. Falou, pessoal, até a próxima. Valeu, gente. Obrigado. Tchau. Falou, Lucas.